Vamos agora começar a resolução das questões específicas da prova 24, biodiesel, biocombustível. Essa prova foi aplicada no ano de 2010 pela Sesgran Rio, né? Lembrando que a biodiesel é uma sucursal da Petrobras. O cargo em voga aqui era engenharia de produção. Questão 21. Um fator de grande relevo no desempenho dos funcionários nas organizações é a motivação, que resulta de uma interação complexa entre os motivos internos das pessoas e os estímulos da situação ou ambiente. Esta interação foi aprofundada por Frederick Herzberg, que acabou por desenvolver a teoria dos dois fatores, distinguindo os elementos que influenciam o trabalho entre fatores motivacionais ou intrínsecos e fatores higiênicos ou extrínsecos. De acordo com as concepções dessa teoria, bom, primeiro vamos lembrar aqui, Frederick Herzberg, ele separou os fatores, né, que contribuem para a motivação do funcionário em duas partes, que são os higiênicos e os motivacionais. Herzberg disse que é o seguinte, que os fatores higiênicos, se eles estão presentes, o cara fica neutro, nem satisfeito, nem insatisfeito. Se não estão presentes, o cara fica insatisfeito. Se presente, ele fica, digamos, não satisfeito. A diferença é que insatisfeito você não está muito gostoso do ambiente, você está frustrado por algumas coisas, e não satisfeito você não está insatisfeito, mas também você ainda não foi satisfeito, é uma situação neutra, né? Já os motivacionais, se eles não estão presentes, o cara fica não satisfeito. Se eles estão presentes e são satisfatórios, o cara chega à satisfação. Lembrando que os fatores higiênicos são aqueles fatores que, assim, de uma forma bem bruta, são aquelas coisas que, se você te trancarem dentro de uma casa, dentro de um quarto fechado, e te derem comida, te derem um lugar para tomar banho, te darem um lugar para você se divertir, essas coisas assim, ter uma descontração, você está com seus fatores higiênicos completos. Ou seja, são aqueles que você, sem os quais você não consegue nem viver. Já os motivacionais são aqueles a mais, que dependem de você não estar insatisfeito. Porque como é que eu vou pegar um cara insatisfeito e tentar com os fatores higiênicos e tentar jogar um fator motivacional? O cara não está nem comendo, eu vou oferecer para ele uma ascensão profissional sem dizer para ele assim, ó, você vai ter um salário melhor, você vai conseguir pelo menos comer. Isso não é motivacional. E lembrando que o salário, ele é um fator higiênico. Ele promove uma satisfação durante um tempo, mas também depois desse tempo, ele deixa de ser motivador. Vamos dar uma análise aqui nas alternativas agora. Somente os fatores excêntricos, que eles chamam aqui, a própria questão indica que são os higiênicos, produzem satisfação com o trabalho. Não, apenas somente os fatores intrínsecos produzem satisfação com o trabalho em situação de trabalho. Então essa alternativa está errada. Um ambiente de trabalho e o conteúdo de trabalho, olha só, ambiente higiênico, conteúdo motivacional, devem ser trabalhados conjuntamente para que os fatores de motivação sejam eficazes. Sim, se você tiver um bom ambiente de trabalho, tiver os fatores higiênicos e os fatores do conteúdo do trabalho bons,
você não seja um trabalho escravo, que não seja um ambiente precário, né? Você tem lá a questão de os fatores higiênicos estão compensados, já estão, o cara já saiu do grau de insatisfação e foi para o não satisfeito. Aí você vai trabalhar conjuntamente para que os fatores motivacionais tenham sua eficácia, ou seja, leve esse indivíduo à satisfação. Portanto, aqui a alternativa B já vai responder essa questão, a não ser se a gente achar outra questão correta aqui para baixo. Os fatores intrínsecos são os motivacionais, influenciam apenas o estado de satisfação com as condições de trabalho e não com o próprio trabalho em si. Não. Os intrínsecos, eles influenciam já o trabalho em si. Apenas o estado de satisfação com as condições de trabalho são os fatores extrínsecos, são os higiênicos. Essa alternativa, portanto, está incorreta. A satisfação e a insatisfação são sentimentos diretamente opostos, diametralmente opostos, sendo que estes estados são provocados por processos semelhantes que influenciam-se por fatores distintos. Isso aqui, essa afirmativa está correta, mas se fosse na questão da teoria X e Y. Lembrando que a teoria X e Y, X eu considero que o cara não gosta de trabalhar e Y eu considero que o cara gosta de trabalhar. Ou seja, o funcionário não gosta na teoria X, já na teoria Y o cara gosta de trabalhar. Ou seja, os sentimentos são diametralmente opostos, sendo provocados por processos semelhantes. Você vai ter a mesma situação na teoria X e a mesma situação na teoria Y, mas influenciado por fatores distintos, que influenciam-se por fatores distintos. O próprio cara, né, a vontade de você trabalhar ou a vontade de você não trabalhar é que vai diferenciar. Mas de acordo a essa questão, essa alternativa está errada. A presença de fatores higiênicos cria um clima psicológico, material e saudável, mas não interfere na satisfação com os fatores intrínsecos. Ou seja, os fatores higiênicos, fatores extrínsecos, eles criam sim um ambiente psicológico e material estável. Agora, mas não interfere na satisfação. A presença daqueles fatores interfere na satisfação com os fatores intrínsecos. Ou seja, se você não tiver os fatores higiênicos, ou seja, se eles não estiverem presentes, você não consegue, através de fatores intrínsecos, promover a satisfação do camarada. Portanto, então, essa alternativa também está errada, sendo a resposta correta da 21, a letra B. Por enquanto é só.